Olá, caros alunos, como vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui é a professora Verônica, estamos começando aí mais uma aula de Sociologia. E hoje nós vamos para a segunda parte da nossa revisão do capítulo 2, que é sobre viver em sociedade, desafios e perspectiva das ciências sociais. Para começar aí a nossa reflexão, vamos entender um pouquinho o que é a desigualdade social. Então, essa imagem aí, ela nos mostra de forma muito clara, né, a desigualdade social. Nós temos aí a favela de Paraisópolis, ao lado de apartamentos, né, de alto padrão aí do Morumbi. Então, isso nos mostra a desigualdade social, né, presente nas grandes cidades e também no nosso município, né? Conceituando aí o que é desigualdade social. Então, ela é um fenômeno existente quando a sociedade não conta com uma distribuição igualitária de renda. A partir da divisão desigual de renda, o acesso a alguns bens de consumo e serviço também tornam-se desiguais, afastando os grupos desfavorecidos da educação de qualidade e de bens culturais e históricos. Então, nós vimos aí que essa divisão desigual, né, de renda é o que causa aí a desigualdade social. Segundo Karl Marx, a origem da desigualdade estava na relação desigual de forças em que a burguesia, mais forte e dona dos meios de produção, explorava o trabalho do proletariado, ou seja, da classe social mais fraca, né, que era dona apenas da força de trabalho. Não mudou muito hoje nessa relação aí desigual de forças, porém a desigualdade ela vai muito além da relação aí trabalhador, né, e burguesia. Como a desigualdade se apresenta hoje? Então ela se apresenta nas situações do cotidiano. Como nós podemos ver aqui, ela se apresenta nas relações de classe, né, que é em que os trabalhadores são subordinados ao capital, no caso ali a visão de Karl Marx, e também nas relações de gênero, né, como a histórica opressão sofrida pelas mulheres aí em tempos e sociedades diversas, e também nas relações entre diferentes etnias, que a gente pode citar aí a exploração dos europeus no século XIX, sobre os latino-americanos, asiáticos e africanos, e também podemos citar aí a dominação dos Estados Unidos sobre os países da América Latina no século XX. Então, essas são algumas formas, né, que a desigualdade se apresenta. As múltiplas expressões das desigualdades sociais, elas revelam o fenômeno da dominação social. Em sua origem sociológica, esse fenômeno foi tratado por Max Weber como a probabilidade de encontrar submissão a uma determinada ordem por diversos motivos, que ele coloca como a conveniência, mera inclinação pessoal ou costume. Nas relações sociais em geral, a dominação ela apoia-se em bases jurídicas, que lhes dão legitimidade. Nesse aspecto, o fato de o Estado organizar o poder político institucionalizado contribui aí para um complexo ordenamento de deveres e direitos da sociedade. Em sua teoria da dominação, Weber reconhece 3 tipos puros de dominação social. Agora vamos analisar aqui cada um deles. Vejamos aí a dominação legal. Está presente na obediência às leis e às ações da burocracia. Então, esse tipo de dominação, ela é a forma mais oficial de legitimidade da dominação, pois ela estabelece por meio de uma convenção social estabelecida entre os indivíduos de uma mesma sociedade. Segundo a teoria contratualista, a sociedade estabelece-se a partir de uma espécie de pacto entre os cidadãos, para que eles tenham garantidos os seus direitos naturais. Weber entende o Estado como um elemento que parte de um princípio parecido com o princípio visto pelos contratualistas, ou seja, como um elemento comum que subordina as pessoas à sua autoridade para o bem delas mesmas. O Estado, para Weber, é uma instituição que detém o monopólio de forças e da violência mediante a legalidade, para evitar aí que indivíduos exerçam a força e a violência. Para o sociólogo, se os indivíduos não fossem violentos, o Estado seria desnecessário. São exemplos de dominação legal
as forças das leis, o emprego da força por parte do Estado, por meio da polícia e do exército contra a população e os indivíduos, que em sua maioria, em situação de normalidade social, aceita o poder exercido por essas instituições. Então nós vimos aí que essa dominação legal é simplesmente o fato, né, de todos os cidadãos obedecerem às leis, né, que são criadas, né, e impostas aos cidadãos pelo Estado. Vamos falar agora da dominação tradicional, que está presente nas relações entre senhor e súdito, que é por tradição ou por costume, né? Essa forma de dominação, ela é conferida pela forma do respeito à tradição. A forma mais comum de estabelecimento dessa autoridade vem pelo sistema patriarcal, que domina a sociedade, em que a figura do patriarca ou senhor é uma figura de liderança, e os submetidos a essa liderança são seus súditos ou servidores. Nesse tipo de dominação existe aí uma relação moral implícita, em que as normas morais conferem a tradição do exercício do poder por parte do patriarca. Podemos pegar vários exemplos de dominação tradicional ao interpretarmos aí a obra de Weber. Um deles é a autoridade de Deus e a autoridade de um sacerdote como escolhido de Deus para transmitir sua mensagem. O outro é a família patriarcal, em que o líder exerce aí um poder que tradicionalmente é obedecido. Nesse caso, não há necessidade de uma competência de liderança para a conferência da autoridade, pois é a tradição quem confere tal autoridade. E esse tipo de dominação também confere uma estabilidade da dominação, visto que a tradição é algo que se perpetua por muito tempo em uma sociedade. E para terminar, vamos falar aí da dominação carismática, que é proveniente aí da devoção afetiva de um líder, herói, em razão de virtudes pessoais, né? Então, essa forma de dominação ela ocorre por meio da capacidade carismática que uma pessoa tem de mobilizar as massas e comandar as pessoas. Geralmente, os súditos desse tipo de pessoa confere uma devoção ao líder carismático, não só pela sua personalidade de liderança, mas também pela crença e pela fé. O líder carismático ele detém uma espécie de força mística que faz com que os seus seguidores depositem nele a esperança de uma mudança e de uma ação correta. Nesse tipo de dominação, não há qualquer indício de requerimento de competência para que o líder exerça poder. E, segundo Weber, é a forma de dominação mais instável, visto que de uma hora para outra os súditos podem perder o encanto pelo líder carismático. Então nós podemos ver aí, como exemplo desse tipo de dominação, no Brasil, o profeta nordestino Antônio Conselheiro, que por meio da sua capacidade de liderança carismática fundou a comunidade de Canudos, uma comunidade alternativa no Nordeste, contra o poder estabelecido dos coronéis. E no mundo, podemos eleger aí o Hitler, né, como uma personalidade que exerceu forte dominação carismática na Alemanha nazista. Então, só para a gente entender um pouquinho aí esses três tipos de dominação, né, que Weber coloca aí. A dominação é um fenômeno de comando de um grupo sobre outro e supõe que os dois estejam condicionados a esta situação. Nessa lógica, há os dominantes e os dominados, o que não significa que estes não se rebelem. Então vamos refletir um pouquinho aí sobre o que Pedro Demo fala, né, sobre essa dominação. A dominação como desigualdade é fenômeno dialético, porque estabelece uma identidade de contrários. Quer dizer, os dois lados se repelem porque são desiguais, mas se atraem porque um não existe sem o outro. Há nele uma dose de tensão, que o torna histórico. Cabem nele também os fenômenos de influência consensual, como podem ser encontrados num grupo de amigos, numa comunidade religiosa, numa família. Aí também existe o fenômeno da liderança, da obediência, do seguimento de normas, pelo fato de a autoridade ser aceita ou eleita pela maioria e até mesmo por aclamação geral. Isto não retira o âmago da questão, a desigualdade. Então essa aqui é a colocação, né, de Pedro Demo aí sobre esse fenômeno aí da desigualdade. No dia a dia, nós podemos perceber o quanto a sociedade brasileira ainda reproduz formas de discriminação aos indivíduos de grupos sociais distintos. Assim como as mulheres, os afrodescendentes são historicamente discriminados no mercado de trabalho
e em outras instituições. Os meios de comunicação e o sistema educacional muitas vezes reforçam essas formas de discriminação social, reproduzindo a desigualdade. Nos anúncios publicitários, por exemplo, pardos e negros geralmente aparecem em pequeno número, embora constituam a maioria da população brasileira. Vamos falar agora sobre as classes dominantes. Então, o acesso ao ensino garante participação diferenciada para os grupos sociais, reproduzindo tendências elitistas. As classes dominantes, intelectual, política e economicamente, procuram garantir aos membros de suas famílias ocupações de posição privilegiadas, ou seja, é comum elas investirem para que seus filhos estudem em instituição em que convivem apenas com outros jovens da mesma classe, o que contribui aí para a perpetuação da riqueza e dos privilégios sociais. Vamos ver aqui então o que é elite, né? O que o pensamento sociológico tradicional nos conceitua aí sobre elite. Refere-se a uma fração da classe dominante que detém o poder, impõe seus padrões culturais, econômicos e políticos à população, e dela se mantém distante. O sociólogo italiano Vilfredo Pareto instituiu a conhecida teoria das elites, e ele distinguiu a elite ampla, o conjunto de indivíduos que chegou a um escalão elevado da hierarquia profissional, de uma elite governante, um grupo mais restrito de indivíduos da elite ampla, que exerce funções de direção política. Então, para além das desigualdades de classe, a sociedade é desigual na forma como se estabelecem as relações étnico-raciais, de gênero e outras relações. Vamos ver aqui a dominação e a realidade social brasileira. Permanece em parte da cultura brasileira e de outros países a ideia de que a busca e a obtenção de oportunidades dependem exclusivamente do querer e da vontade de cada um. Assim, a responsabilidade de conseguir instrução, formação profissional e emprego é atribuída unicamente aos indivíduos. Mas será que uma boa formação profissional e alto grau de instrução garantem empregos e salários condizentes? A resposta nem sempre foi positiva. Hoje, mais do que em outros períodos, a ênfase dada à educação como meio de ascensão na sociedade parece insuficiente para garantir oportunidades para todos, embora ainda se apresente como um caminho mais indicado. Então, nós sabemos que nem sempre, né, depende da pessoa, essa obtenção aí de oportunidades depende da pessoa. Então, nós sabemos que muitas vezes faltam políticas públicas, né, para uma boa educação, para a geração de empregos. Nós sabemos aí que existem na sociedade pessoas com ensino superior, às vezes até com mestrado, e estão desempregadas, né? Acaba não conseguindo atingir aí o seu objetivo de vida devido às condições sociais que o Estado impõe às pessoas. As ciências sociais, elas contribuem para conhecer as realidades sociais presentes no território brasileiro e no mundo, desenvolvendo a crítica social. Então, esse é o papel das ciências sociais, né? É fazer com que as pessoas enxerguem a realidade e busquem melhorar essa situação, que elas busquem soluções, né, para esse tipo de problema dentro da sociedade. Passemos agora para o tema globalização e as novas questões sociais. Novas questões sociais têm sido colocadas pelo acelerado processo de mudança nas últimas décadas, relacionadas à globalização econômica, à exclusão social, ao crescimento do desemprego e os avanços da ciência e das tecnologias de informação. Outras questões também ganham espaço nas discussões das ciências sociais, como o esgotamento dos recursos naturais do planeta, os desafios para chegar ao respeito e à diversidade, a coexistência pacífica e a integração entre as diferentes etnias, além da preocupação com o aprofundamento das desigualdades no interior das nações e entre os países. Mas, afinal, o que é globalização, né? Então, ela é um fenômeno político, social, com dimensões culturais, a partir das últimas décadas do século XX, né, que ela tem se acentuado aí. E aqui nós vemos aqui as principais características dela, que é
é a internalização das economias, que é possibilitada aí pelas novas tecnologias de informação, como a rede mundial de computadores, e nesse processo, em escala mundial aí, as relações sociais elas se intensificam, né? E as localidades distantes se ligam, e acontecimentos locais interferem e sofrem interferência de fatores e de outras partes do mundo. Então, nós vimos aí as principais características de globalização. Então, vejamos agora as matizes da globalização. Matizes quer dizer as nuances, né, os diversos tipos. Então, embora a globalização ela possa ser associada a comportamentos sociais que se difundem e tendem a se padronizar, esses movimentos não se dão de forma linear e unilateral. E as diferenças entre as sociedades contemporâneas são evidenciadas, né? Então, embora a globalização aí tenta, né, unificar ou mostrar a sociedade como algo unificado, através da globalização é que é possível aí evidenciar as diferenças entre as sociedades. O intercâmbio cultural favorece a reflexão sobre processos econômicos e sociais e sobre a cultura do próprio país. Questionamentos que trazem à tona realidades diferentes, permitem também o aprendizado de colocar-se no lugar do outro, daquele que é diferente, e respeitar outros grupos e outras culturas, né? Relações sociais mais próximas permitem que movimentos contra-hegemônicos se organizem em escala global, como é o exemplo do Fórum Social Mundial. O que são aí esses movimentos contra-hegemônicos? Eles são iniciativas na esfera local que tendem a resistir a poderes transnacionais e globais de variadas maneiras. Então, esse fórum aí, ele conta com a participação de movimentos sociais em favor de diversas causas. Pode ser ambientalistas, feministas, trabalhistas, internacionais, de defesa dos direitos humanos, entre outras. Na construção de formas de resistência ao projeto de globalização econômica liderada aí pelos países ricos, né? O sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, ele reconhece duas formas de globalização. Primeiro, o localismo globalizado, em que o fenômeno local é disseminado com sucesso. Então, nós podemos citar aí como exemplo, né, a alimentação fast food estadunidense, que foi levada ao resto do mundo. Então, esse é um dos exemplos aí de localismo globalizado. E, segundo aqui, é o globalismo localizado, é o contrário, né? Que é o reflexo de práticas transnacionais nas condições de vidas locais. Então, essas práticas, elas são práticas que ultrapassam o espaço de um único país, como a instalação de grandes empresas numa região, o que às vezes modifica ou até destrói a economia local. Os países desenvolvidos, aqueles que historicamente têm garantida sua posição na economia mundial, especializam-se nos localismos globalizados, isto é, eles disseminam valores, comportamentos e hábitos culturais, bem como empresas e domínios econômicos. Já os países em desenvolvimento estão sob efeitos da globalização e sofrem com as imposições de fora para dentro. São países que recebem influências externas e também exercem, em maior ou menor grau, alguma influência para além de seus territórios. O Brasil, por exemplo, é um deles, onde coexistem localismos globalizados e globalismos localizados. Nesse caso, é um país emergente que está se inserindo de forma mais efetiva na economia globalizada nas últimas décadas. E ele cria aí localismos globalizados em países de maior fragilidade política, social e econômica, como alguns países vizinhos latino-americanos ou países africanos com quem divide aí os laços linguísticos, né? Enfim, a globalização se mostra um campo de conflitos entre os grupos sociais, os estados e aqueles que se encontram em posição subalterna. Mas os processos de globalização não acontecem sem resistências. Ao contrário, estados, nações, regiões, classes ou grupos sociais lutam contra as trocas desiguais entre os países, a exclusão social, a dependência e a desintegração. Então era isso, pessoal. Espero ter contribuído um pouquinho, né, para o entendimento de vocês aí a respeito desses temas. A atividade vai estar lá no Classroom. Espero que vocês façam com bastante carinho e responsabilidade. Lembrando que sociologia não teremos a avaliação na semana de avaliação, então serão avaliados
através dessas duas atividades. Por isso, peço a vocês que façam, né? Façam com carinho, com dedicação, sigam as orientações direitinho e qualquer dúvida podem me procurar lá no grupo do WhatsApp, ok? Até logo, até a próxima aula, se Deus quiser.